é a nação, cujo o Senhor é Deus. Assim eu oro e te agradeço, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu pediria para os irmãos abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Como eu falei para os meus irmãos, dia 31 agora é mais um aniversário da Reforma Protestante. Que aniversário é esse? É porque no dia 31 de outubro do ano de 1517, um pároco local, um monge da ordem de Santo Agostinho, chamado Martinho Lutero, isso na Alemanha, na Catedral de Wittenberg, onde ele era o pároco daquela igreja local, ele pendura na porta da sua igreja 95 teses, combatendo aquilo que ele, na sua visão, ele era um homem que entendia de hermenêutica, de exegese, de interpretação de texto, e a intenção dele não era bater de frente com a igreja romana, era uma sugestão dele que se fosse feita uma reforma, e essa reforma não foi feita, ele foi excomungado da comunhão desta igreja e ele fundou a sua denominação, que existe até hoje, que é a Igreja Luterana. Depois dele, muitos outros reformadores vieram, João Calvino, Zwinglio, e que migrou em outras denominações protestantes evangélicas. A nossa denominação batista veio por uma outra via de pré-reformadores chamados de anabatistas, aqueles que rotulavam sem batismo, o certo era chamar de rebatizadores, porque as pessoas que se convertiam a Cristo pelaquela denominação se batizavam, e nós continuamos nesse pensamento que o batismo tem que ser consciente. Nós sabemos que católicos, ortodoxos e os protestantes reformados batizam a criança na intenção de apresentá-la, e quando eles atingem a idade do entendimento, eles renovam esse voto que foi feito através do batismo infantil. Não estou aqui falando de doutrinas de batismo, porque em Hebreus 6 fala sobre isso, e num momento oportuno nós podemos até, se for a vontade de Deus, a gente trazer uma palavra sobre isso. Eu procuro o entendimento da palavra, ele pode ser divergente nas suas doutrinas, mas a sã doutrina é única, a palavra única. Então eu não estou aqui, eu sei que a audiência tem católicos, tem pessoas de outras denominações cristãs que não é da esfera protestante, não é da esfera evangélica, temos espíritas, espiritualistas, temos até ateus e agnósticos que têm simpatia pela nossa palavra. Mas o que eu quero dizer aqui, eu não estou dizendo que o pastor Zelito veio dizer que ele, como batista, só serve a igreja batista. Não, Jesus ele disse que ele é o caminho. E ele ainda colocou assim, porque quem viu ele viu ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for a mim. Ele foi colocado, como diz 1 Timóteo capítulo 2, como o único mediador entre Deus e os homens. Então, abram as suas Bíblias aí no livro de Romanos, lá no versículo 17. Vamos ler devagarzinho, nós 9h32 e ainda temos um tempo para uma palavra. Verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? Em Jesus. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Como está escrito? Jesus falava muito isso, e Paulo repete isso. Como está escrito? Está escrito aonde? Vamos agora para o Antigo Testamento, lá no livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores. No capítulo 2, no versículo 4. Abacuque 2,4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eis que sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha aqui. Você vê,
Paulo escreve aos Romanos dizendo, e como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, escrito muitos anos antes de Cristo, né? Mais de 400 anos antes de Cristo vir à Terra, né? Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Pela sua fé. Por que Abacuque está dizendo isso? A gente vai vir aqui, eu peguei um resumo aqui, falando sobre isso. Este versículo contrasta a arrogância do ímpio com a retidão do justo. Quem é o justo? Paulo também em Romanos, ele diz que não há um justo sequer. Lá no capítulo 3 ele fala, todos pecaram, todos estão debaixo da graça de Deus. Todos se tornaram inúteis, não há um que busque a Deus. Mas nós nos tornamos justos porque o justo se sacrificou por nós. Esse é o processo da justificação. Como diz lá em Romanos 8, 30, aos que chamou... Não, aos que predestinou, aos que chamou... Eu às vezes troco isso. Vamos lá, vamos ver aqui. Para falarmos certinho. Romanos 8, 30. Aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Deus estabeleceu um plano eterno para nós. Isso independente daqueles que acreditam no determinismo absoluto de Deus, ou aquele que pode receber ou rejeitar a graça. Antes da fundação do mundo, Deus criou traçou um plano para nós. Então, os que predestinou, chamou. Nós fomos chamados. Ou na juventude, ou na idade mediana. Eu fui chamado na minha juventude, na Igreja Católica, me desviei, depois fui chamado na fé evangélica, a qual eu permaneço até hoje. Então, os que chamou, justificou. Ele coloca aqui no passado, mas nós ainda estamos nesse processo. Porque os que justificou também glorificou. Mesmo dormindo no Senhor ou vivo, os nossos corpos vão ser transformados. Assim como o Senhor Jesus tem um corpo glorificado, nós assim o teremos. Porque esse corpo corruptível, ele não entra na eternidade com Cristo. Por isso que quando vamos para a sepultura, o nosso corpo se deteriora. Mas no dia da ressurreição, eles ganharão novos corpos e ficarão com Cristo para sempre. E aqueles que não foram justificados, aqueles que não ouviram a palavra de Deus, mas não quiseram, esses, a Bíblia não cita, mas acredito que eles terão o seu corpo restaurado, mas não sei de que forma, mas eles irão para o tormento eterno, como Jesus fala que separou as ovelhas dos bodes, né? Lá em Mateus 25. Então, justificou. Esse é o processo que nós estamos falando. Então, quando fala o justo viverá pela fé, esse justo que somos nós, só somos justos porque o justo verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, ele nos justificou aonde? Na cruz do Calvário. Quando ele diz assim, está consumado, a guerra contra o mal, a guerra contra a morte, a guerra contra a falta de esperança foi exterminada. O último inimigo realmente é a morte. Porque mesmo salvos em Cristo, se não estivermos vivos durante a volta do Senhor Jesus, nós descansaremos no Senhor e aguardaremos no descanso eterno. Bom dia, irmão Miguel. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Seja bem-vindo à nossa live aqui. Se o irmão tiver algum pedido de oração, no fim dessa pregação nós podemos falar sobre isso. A palavra que nós estamos aqui, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17 e Abacuque 2,4. A questão é o seguinte,
Quem fala espírito, alma e corpo é Paulo. Ele faz uma dicotomia entre espírito e alma. O entendimento neotestamentário a respeito disso é que a alma é a nossa consciência. E o espírito volta para Deus. Mesmo os condenados, isso é uma coisa muito complicada, porque diz que todo espírito voltará para Deus, né? O Senhor Jesus diz, não temei a homem algum, temei a Deus que pode colocar tua alma e o teu corpo no inferno. Quer dizer, porque o tormento de quem estará lá no inferno será um tormento físico naquele corpo. E a alma pela sua consciência, como a parábola do rico e do Lázaro. O rico ele implorava que Abraão molhasse a ponta do dedo de Lázaro com água para refrescar ele, porque ele estava naquela chama, né? Muitos colocam o inferno como Satanás com um caldeirão torturando todo mundo. O primeiro que vai ser colocado lá é o diabo e os seus anjos, porque o Senhor Jesus diz, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Depois é que ele diz, eu tive fome, não me deste de comer. Então, quer dizer, o inferno foi preparado para isso. E mesmo assim o inferno ainda vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Porque o inferno também vai colocar os seus mortos para a sentença. Aqueles que já estão na condenação já foram julgados por Deus. O julgamento final, o juízo de Deus, ele é apenas uma imposição de sentença, não vai ter depoimentos, relatos, e advogado de defesa e promotores, e voto de um júri. As sentenças já serão colocadas. Aquele que não for achado no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo e enxofre, como o inferno, como a morte, como o anticristo, como o falso profeta, entendeu? Então, essa colocação. Então, quem irá? Eu acredito que tanto o espírito quanto a alma, que a alma é a consciência, o espírito é aquilo que você não vê, porque Deus é espírito. Ela é invisível para o plano físico, então nossos espíritos também, nós não vemos. Então, Paulo é que defende isso, ele fala que nós sejamos irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus também fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que atinge a divisão da alma e do espírito. E são tudo conjecturas, porque esse corpo revestido, são ossos revestidos de carne, como Jó diz no seu livro, e existe uma alma vivente. Deus, quando fez o homem, né, ele fez, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, quando ele fez o homem físico, ele fez do borro, foi feito, ele soprou em suas narinas o hálito da vida, ele se tornou uma alma vivente. Então, a gente não pode classificar. Eu sei que é o seguinte, neste início da sepultura, nós acreditamos que a consciência, espírito e alma esteja com Deus. Ou aqueles que estão em tormento também sentem isso, né? Alguns dizem que já estão no inferno, ou está numa questão de pré-inferno. Existem as mais divergentes visões teológicas a respeito disso. Mas nós sabemos que aqueles que são salvos descansarão no Senhor, e aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo não precederão os que dormem, os que estão mortos ressuscitarão primeiro. A prioridade é aqueles que estão aguardando no Senhor, tanto do Antigo Testamento como também da Nova Aliança, pela graça. Espero que eu tenha respondido a tua colocação, né? Então, essa passagem que nós lemos aqui da questão de Romanos, né? Ao que predestinou, chamou, justificou e glorificou, é que o plano de Deus ele é perfeito. Nós sabemos que o plano de Deus ele é perfeito. Então vamos voltar para o resumo que nós estávamos aqui, né? O ímpio é descrito como um ser orgulhoso e arrogante e com os desejos que não são bons. Eu não gosto muito de chamar de ímpio aquele que tem uma fé divergente da nossa, porque às vezes a pessoa pode ser um católico, um ortodoxo,
pode ser um espírita, um espiritualista, pode ser até um ateu, um agnóstico, e ele tem fé naquela convicção, ele acredita que Deus não existe, mas acaba fazendo as boas obras de Cristo, que é pela fé em Cristo, que foram preparadas de antemão. A gente não sabe se no dia ali da sua passagem para a eternidade, ele se arrependa da sua crença equivocada. Porque ele escuta muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, não querem abandonar seus preceitos, seus pensamentos, por mau exemplo nosso. A culpa é nossa. O Senhor Jesus diz que nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, que é melhor que você coloque uma pedra no seu pescoço e se jogue no mar, do que você fazer cair um dos pequeninos. Eu tenho muito cuidado quando venho falar aqui, porque a nossa denominação cristã, evangélica, ela é muito ampla, que vai desde a reforma, que vai pelos avivalistas como John Wesley, John Knox, né? Os pais, os pré-pentecostais, os pentecostais, os renovados, que são as igrejas históricas que renovaram, aceitando o carisma, os dons espirituais, os neopentecostais e até os judaizantes, que ficam trazendo prática do judaísmo para cá, que é desnecessário, porque aquele que vive debaixo da lei está debaixo de maldição, mas não significa que essa maldição o leve à perdição. Se ele acredita que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, isso basta. Deus é que vai julgar as nossas heresias. Eu não sou perfeito, às vezes eu posso ter um entendimento equivocado. Eu acredito que ninguém em denominação nenhuma tem um entendimento pleno, porque se a gente for voltar na história lá no Concílio de Jerusalém, Gálatas capítulo 2 e Atos dos Apóstolos capítulo 15, haviam correntes como Barnabé, que além de interceder por João Marcos, num conflito que Paulo teve, porque ele abandonou uma obra missionária, houve grande discordância, desavença entre Paulo e Barnabé. Que Paulo, ele diz em Gálatas que se deixou levar pela dissimulação deles. Porque os fariseus e os saduceus que se converteram a Cristo disseram que tinha que se guardar toda a lei e queriam impor isso aos gentios também. Aí Pedro toma a palavra e diz que não vamos colocar sobre eles o fardo que nem nossos pais suportaram. Ninguém é aperfeiçoado e ninguém é justificado pela lei. Paulo é bem claro sobre isso. É por graça. O mérito é de Cristo. E o combater de Lutero foi justamente esse. Ele fala que o ímpio é descrito como orgulhoso e arrogante e os desejos não são bons. O justo viverá pela fé e pela fidelidade de Deus. Se a gente for para um outro escrito aqui, Hebreus, né, que é o significado da fé, do versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Meus irmãos, como é que nós podemos ter a prova das coisas que não se vê? É aquilo que Jesus disse na sua segunda aparição aos discípulos. Ele disse a Tomé: você está acreditando porque você me viu e tocou nas minhas feridas. Bem-aventurados que não me viram e creram. Nós estamos nessa bem-aventurança. Nós não vimos o Cristo, mas nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Nós cremos que Ele morreu na cruz, que Ele derramou seu sangue para purificar dos nossos pecados, e sabemos que pelo poder do Espírito Ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Isso é pela fé. Verso 2, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Está falando as pessoas, as figuras do Antigo Testamento. Citamos aqui o profeta Abacuque, que fala que o justo viverá pela fé. E Paulo pega isso e diz como está escrito. Verso 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, quer dizer, não só a terra, como o mundo espiritual, como todo o universo, né? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quer dizer, tudo que nós vemos, que o nosso olho
nossos olhos conseguem fixar, foram feitos de coisas que não existiram. Deus trouxe a existência através do poder da sua criação. Verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quer dizer, o seu sangue derramado foi justificado por Jesus Cristo. Não foi à toa. Ah, então, pastor, o senhor concorda de Caim ter matado Abel? Não, Caim tem a sentença dele sobre ele. Se João diz que ele é do maligno, ele deixou Satanás tomar conta do coração dele. Alguns dizem que ele já foi feito dessa forma, ou ele, por inveja do irmão, se tornou. Eu falo da questão das divergências de pensamento com relação à eleição. Se ela é determinista, absoluta, como aqueles que acreditam na predestinação individual, e naqueles que acreditam que Deus dá chance a todos e você pode aceitar ou recusar a graça de Deus. Você não quer, a pessoa não quer, tem gente que não quer, e vai para a sepultura desta forma, e também tem a sua sentença sobre ele, como diz Marcos 16,15, todo aquele que for batizado, e quando fala que não é batismo, não é batismo como um ato, um rito, porque um bandido na cruz não passou pelas águas, muitas pessoas não passam pelas águas, algumas passam mais de uma vez, entendeu? E não deveria, porque nós vamos ver aqui também em Efésios a questão de um só batismo, de uma só fé, né? Então a questão é essa: irmã Lenilza, nós oramos por ti, bom dia, que Deus abençoe também a sua família, grande abraço à irmã, né? Então você vê o que é pela fé. Vamos aqui a um outro texto, né? O texto de Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como foste chamado, como toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Verso 4, há um só corpo, um só Espírito, também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e todos vós. Quero que você guarde isso. Pai de todos, de toda a humanidade, sobre todos, ele está acima de toda a raça humana. Por todos, ele é por todos e em todos vós. Por isso que Jesus diz, este é o meu corpo, falando do pão que é dado por vós. Pegou o cálice do vinho, este é o meu sangue derramado por vós, o sangue da nova e eterna aliança. Essa aliança, ela é eterna e definitiva, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. E ele diz, fazer isso em minha memória. Então, quando a gente está reunido em ceia, católicos estão reunidos para receber a hóstia, lembrai-me disso, isso é em memória de quem? Do Senhor Jesus. Ele fala assim, em minha memória. Na nossa igreja tem uma mesa perto do palco, perto do púlpito, que no dia de ceia está escrito ali, em minha memória. É fazer isso em minha memória. A gente tem que remeter, antes do sacrifício definitivo, Jesus colocou isso, o pão simbolizando o seu corpo, e o vinho, o suco de uva, o suco da videira simbolizando o seu sangue. Porque ele já tinha feito isso antes da fundação do mundo, precisava fazer neste mundo físico. É aquilo que eu falo, as coisas do Espírito e as coisas físicas. Deus criou os mundos e não é nada do que nós vemos. Deus criou tudo do invisível, porque ele é eterno, e a eternidade não tem começo nem fim. O livro do Apocalipse fala que Jesus, ele disse, eu sou o alfa e o ômega, ele usa duas letras do alfabeto grego, né? Ele diz, eu sou o princípio e o fim. Mas isso é para o nosso entendimento, porque
porque na realidade Deus é eterno. Ele não tem nem começo nem fim de dias. É como o livro de Hebreus no capítulo 7 fala desse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios ao fim de dias. Melquisedeque é o Senhor Jesus. E nós estamos debaixo desse sacerdócio. Não o sacerdócio levítico, que era da época de Moisés, mas o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então vamos voltar aqui à questão. Lutero, que era um padre, era um monge da Ordem de Santo Agostinho, ele entendeu isso, lendo esse versículo. E a vida dele não foi fácil, ele teve que ficar no exílio. Agora, teve um jogo político nisso. Infelizmente, homens aproveitam de certa forma, mas nós temos que entender que Deus está acima de qualquer coisa. Assim como o nascimento do catolicismo veio também de um jogo político, Constantino entendeu que não era para perseguir cristão, talvez pelo fato da sua mãe já ser cristã, e ele criou um édito que parasse de perseguir os cristãos, parece que foi 313, é o Édito de Milão, e aí foi construída uma igreja prédio, né, a igreja de São João de Latrão, talvez seja a igreja católica cristã mais antiga, né? O que ele fez? Ele fez um jogo político. E aí impôs o cristianismo como uma religião de Estado. O problema é de você ter a igreja misturada com o Estado, esse é um grande problema. Mas nós não podemos ser levianos em achar que só foram salvas as almas até essa época e depois da reforma. Tem denominações que acham, não, a salvação só veio desde que a minha denominação foi fundada. Tem gente que diz que foi arrebatada ao céu e viu o fundador da igreja, os irmãos da igreja, mas não viu nenhum dos apóstolos, nem viu os heróis da antiguidade, os heróis da fé, nem viu o Senhor Jesus Cristo, só viu os membros da sua igreja. Meu Deus, as pessoas. E tem gente que ainda dá glória a Deus por esse tipo de testemunho. É muito grave isto. Por que Lutero quis romper com isso? Porque quando ele chega em Roma, ele está vendo relíquias. Não como as relíquias de hoje. Relíquias que eram dos exploradores, como os vendilhões no templo. Lágrima da Virgem Maria, pedaço da cruz de Cristo, e as pessoas acreditavam nisso. Assim como a igreja de Roma arrecadava dinheiro com a venda de indulgências, para quê? Para a construção da Basílica de São Pedro. A Igreja Católica fez um concílio chamado Concílio de Trento, chamando de Reforma Católica ou Contra-Reforma, reafirmando os seus sacramentos, seus dogmas, mas de lá para cá a Igreja Católica melhorou muito, muito nesse aspecto. Ainda se mantém na questão que nós temos que compreender, nossos irmãos católicos, que o manual de fé deles são 3. É a Bíblia Sagrada, é a tradição da igreja e o Santo Magistério, que é o colégio, seria um colégio apostólico, é um colégio de cardeais que se reúnem, não só para eleger um representante de Cristo, aqui na Terra, por isso se chama Cristo Vicário, é o vigário de Cristo, né? O Sumo Pontífice, seria o herdeiro do trono de Pedro. Isso é a tradição que ensina. A Bíblia não fala em trono de Pedro, não fala em sumo pontífice. O colégio apostólico só foi aquele lá. A sucessão apostólica não é da forma como eles entendem. Esse é um entendimento protestante. Para nós, isso é verdade. Porque a base de manual para nós são as 5 solas. Eu até separei aqui. Sola Escritura significa somente as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratias, ou gratia, somente a graça. Sola Christus, quer dizer, somente a Cristo. E sola Deo, que é somente ao nosso Deus Pai eterno, Criador. Essa é a crença protestante, essa é a crença batista, essa é a crença dos pós-reformadores, de alguns pré-reformadores. Lutero se baseou muito num inglês chamado John Wycliffe,
que além de traduzir o Novo Testamento para o inglês, porque